Que saudade de você! É o momento de maior audiência do rádio, gente, de todos os tempos. Na Rádio Capital 77.5 FM e Rádio Capital AM 1040. Nos ouça toda tarde às 2 horas com a Carta da Saudade. E, gente, no canal YouTube Eli Correia Oficial, eu peço para você se inscrever. Para nós chegarmos a 1 milhão de inscritos, nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá com a sua inscrição. E olha, compartilhe, peça para que amigos, colegas, familiares também se inscrevam no nosso canal. E não se esqueçam de darem aquele like, fazerem aquele joinha e acionarem o sininho. Sininho tocou, é mais uma carta de saudade. E todos que queiram enviar suas histórias para que eu possa narrar aqui, por favor, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Mande para esse e-mail. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o peso da marreta. Minha mãe, Dona Isabel, sempre foi uma mulher muito guerreira, muito batalhadora. Nosso pai trabalhava na roça e mamãe cuidava de casa e de nós, 5 filhos ao todo. As coisas eram difíceis, muito difíceis naquela época. Em casa, o pouco que o meu pai ganhava na roça mal dava para o sustento de todos nós. E então, conforme fomos crescendo, minha mãe, para ajudar no sustento de casa, passou a fazer doces caseiros para que pudesse vender e assim ajudar nas despesas. Minha mãe fazia doce de leite, cocada, doce de abóbora, colocava tudo em um pequeno carrinho e ia vender no centro da cidade de Silvanópolis, Minas Gerais. De onde morávamos até o centro, dava mais ou menos uns 8 quilômetros. E todo dia minha mãe fazia esse trajeto para poder vender os doces que ela fazia com tanto amor, com tanto capricho, com tanto carinho. E foi assim que minha mãe foi conseguindo ajudar o meu pai. Com o dinheirinho dos doces, já não faltava comida dentro de casa. E eu passei a ajudar mamãe a também fazer os doces, quer dizer, na fabricação dos doces. Meus irmãos, que agora já eram crescidinhos, já quase que mocinhos, se encarregavam de sair para vender. E o negócio foi dando tão certo que não demorou muito e mamãe resolveu alugar uma pequena portinha no centro de Silvanópolis para poder ali fabricar e vender os seus doces. Acontece que tão logo mamãe abriu aquele pequeno comércio, meu pai começou a implicar com ela. Na verdade, meu pai sempre foi um homem de costumes antigos. Para ele, lugar de mulher é em casa, cuidando da casa e cuidando dos filhos. E agora, com esse pequeno comércio, meu pai passou a sentir ciúmes de mamãe. Passou a sentir muitos ciúmes de mamãe. Ele não admitia que enquanto ele estava lá na roça, lá no meio da roça, a minha mãe estivesse ali no centro da cidade, atendendo seus clientes. E tudo que era para ser bom, passou a ser um verdadeiro inferno na vida da minha mãe. Passou a ser um verdadeiro pesadelo na nossa vida. Pois meu pai chegou inclusive a aparecer um dia de surpresa na lojinha de doces e quando viu mamãe conversando com um cliente, acabou dando uma surra no cliente. Fez o maior escândalo. Então, já se imagina, cidade pequena, a notícia que se espalha rápido e com isso as pessoas passaram a ter medo de entrar na lojinha de mamãe para comprar doces, pois temiam serem atacadas por papai. De repente ele podia aparecer novamente lá. E não demorou para o negócio de mamãe ir por água abaixo, pois com o movimento fraco, ela não tinha nem dinheiro para pagar o aluguel da portinha. E então ela não teve outra escolha a não ser fechar tristemente a sua lojinha de doces. Eu a ajudava, nós estávamos ali indo bem, e mais uma vez a situação começou a apertar em casa.
E agora mesmo com a minha mãe fazendo os doces em casa e mandando os meus irmãos venderem na cidade, as coisas não se endireitavam, pois as pessoas da cidade deixaram de comprar os doces de mamãe, talvez por raiva do que tinha acontecido, por raiva de papai. E não demorou muito também para que meu pai começasse a exigir que minha mãe o ajudasse com as despesas. Quer dizer, de um lado ele atrapalhou e do outro ele quer que ela ajude nas despesas. Mas minha mãe estava agora de mãos atadas, de mãos amarradas, pois o que ela sabia fazer de melhor, o meu pai havia estragado. E então meu pai começou a exigir que a minha mãe fosse na roça com ele. Então agora você passa aí comigo na roça. Só que na roça, minha mãe também teve problema com meu pai, pois lá ela não podia conversar e nem olhar para ninguém além do meu pai. Que ele foi tomado assim por um ciúme, por uma desconfiança, nossa. E brigas e mais brigas começaram a acontecer entre os dois. E minha mãe foi obrigada a deixar o serviço da roça por vontade do meu pai. E tipo assim, vai ficar trancado em casa, vai ficar trancado em casa. Meu pai queria que nossa mãe ajudasse com as despesas de casa. Porém, qualquer tipo de trabalho que ela arrumasse, ele se implicava. Nós éramos ainda crianças. Às vezes tínhamos vontade de comer alguma coisa que não tinha em casa, e aquilo entristecia muito mamãe. A situação estava difícil. Minha mãe não podia fazer nada porque meu pai não deixava. E com essa tristeza, minha mãe acabou adoecendo, porque era cobrada de um lado e do outro era quase que uma escrava do meu pai. E a partir de então, com a doença da minha mãe se adoentando, as coisas se complicaram de vez. Minha mãe de cama, meu pai vendo os armários vazios dentro de casa, nós praticamente sem nada o que comer e nem o que vestir. E para piorar ainda mais, nosso pai começou a beber. E quando a bebida entrou nessa história, tudo que já estava ruim piorou de vez. Meu pai chegava em casa todas as tardes completamente bêbado. Minha mãe mal conseguia, coitada, se levantar da cama para fazer alguma coisa. E mesmo deitada e muito doente, minha mãe acabava ouvindo um monte de besteira do meu pai, que a chamava de vagabunda, de preguiçosa, tá fazendo tipo, isso é fita. Falava que ela estava fingindo estar doente só para não fazer nada dentro de casa. Porque eu tenho certeza que você queria estar batendo perna, você queria estar lá, sabe? Lá na cidade. E quando eu e meus irmãos íamos em defesa de mamãe, acabávamos apanhando. Porque meu pai, homem, como eu disse, de costumes rígidos, tipo homem antigo, e agora ainda bebendo, se tornou uma pessoa muito, mas muito violenta. E isso tudo foi piorando a cada dia que se passava. Até que chegou o dia em que meu pai passou dos limites. Nossa mãe, como eu disse, muito doente. Ela estava com uma anemia profunda, magrinha, muito fraca, entristecida. E foi nesse dia que meu pai chegou em casa e começou a falar um monte de besteira para ela. Como mamãe não respondia nada, como mamãe, do jeito em que se encontrava, ela preferia ficar calada, meu pai foi se irritando, que ele falava e ela não respondia. Ele falava, ela não dizia nada. Ele foi se irritando, ficando nervoso de tal forma que acabou levantando mamãe daquela cama. Imaginem, claro, bêbado, mas não importa. Ele levanta a mamãe daquela cama e começa a dar tapa na cara dela. Fala, vagabunda, fala! E começou a dar tapa assim, pá, na cara de mamãe. Começou a bater na cara de nossa mãe. Nós estávamos desesperados com aquilo. Tentamos tirar nosso pai de cima de mamãe, porém, como ele é muito forte, nós não conseguimos. Meu irmão mais velho na época, com 10 anos de idade, ele corre para o lado de fora da casa. E lá tem uma marreta. E o papai está lá com mamãe, agredindo mamãe, batendo na cara de mamãe. E mamãe está assim,
quase que desfalecida, apanhando, e ele quer que ela responda, quer que ela fale alguma coisa. E meu irmão, então, com 10 anos, vai para o lado de fora da casa, pega aquela marreta, e sem que meu pai percebesse, ele ali agredindo minha mãe, meu irmão deu uma marretada na cabeça dele. Na mesma hora, meu pai largou a minha mãe, que caiu com tudo em cima da cama. Ele, papai, ainda se virou, ainda deu alguns passos, sabe quando você vai meio trôpego, quando você vai meio balançando, deu alguns passos em direção ao meu irmão, dizendo: desgraçado, eu vou te matar, eu vou te matar. E veio vindo, mas em seguida caiu no chão para nunca mais se levantar. Meu irmão Durval, com apenas 10 anos de idade, para defender a nossa mãe, acabou matando o nosso pai com uma marretada. Apesar de tudo isso, meu irmão não sofreu nenhuma punição, pois para a polícia ficou mais do que claro que ele só havia feito aquilo para defender nossa mãe, que seria morta com toda certeza naquele dia, se ele não interferisse, porque papai estava muito agressivo e batendo em mamãe, e olha, bêbado, ele estava descontrolado. Então, diante daquela violência, o meu irmão de 10 anos teve aquela ideia. Só que mesmo não pagando, vamos dizer assim, pelo crime, ele precisou de tratamentos com psicólogos, pois de verdade ele não queria ter feito nunca aquilo, e ficou muito perturbado, muito abalado. As pessoas até perguntavam como é que ele conseguiu, né, com 10 anos, ter força para pegar aquela marreta. Mas sabe, no desespero, você arranja força até acho que do além. E foi isso que aconteceu. Assistentes sociais visitaram nossa casa, viram toda a precariedade em que vivíamos, encaminharam mamãe para um hospital onde ela foi tratada e curada. E assim que ela ficou boa, ela resolveu que em Silvanópolis também não queria mais ficar. Queria ir embora. Ela queria deixar tudo para trás, seu passado, seu sofrimento, sua tristeza. E dessa maneira acabamos nos mudando para São Paulo, onde aos poucos fomos reconstruindo nossas vidas com a ajuda de uma irmã de mamãe, nossa tia. Hoje, graças a Deus, minha mãe está muito bem. E ela tem uma doceria junto com a minha tia. E eu e meus irmãos trabalhamos todos juntos na doceria. E apenas lamentamos tudo isso que aconteceu em nossas vidas, principalmente pelo nosso irmão. Porém, acredito que se não tivesse acontecido, infelizmente, aquela atitude do meu irmão, as coisas tivessem sido bem piores. Principalmente, meu pai, naquele dia, teria matado com certeza minha mãe, minha mãezinha querida. Esta é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. O peso da marreta. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.